Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta para começar a resolver os exercícios aí que eu tinha deixado, né? Então vamos lá. Primeiro exercício é usando o teorema de Mendelauer. Vamos lá. Pessoal, primeiro a gente vai pensar quem é o triângulo e quem são os pontos da reta que está cortando esse triângulo. Então você pode pensar aqui que o triângulo é a MC, tá bom? Esse é o triângulo. E a reta que está cortando o triângulo é essa reta, né? É essa reta aqui, essa é a reta R. E ela corta esse triângulo nos pontos N, J e B, certinho? Então vamos lá, os vértices do triângulo são AMC. Então vou colocar AM, né? Depois MC, depois CA e acabou. Né? O que eu fiz aqui? Eu li, né, os vértices na ordem aqui, no sentido anti-horário. Podia ser no horário também, sem problema. Né? AM, AM, MC, MC, CA. CA. Agora, pessoal, vamos lá. No lado AM, eu tenho o ponto J. Vou marcar aqui o ponto J. No lado MC, eu não tenho ninguém, mas no prolongamento eu tenho o ponto B. Tenho aqui o ponto B. No lado CA, eu tenho o ponto N. Vou marcar aqui o ponto N. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos lá. A J sobre JM é justamente o que a gente quer determinar. Então, eu só vou repetir, né? Só vou repetir aqui a J sobre JM. MB, pessoal, é 3, né? A gente está vendo aqui no desenho. BC, a distância aqui de B até C é 3 mais 2 é 5. A gente copia. CN, cadê o CN? CN é 1 e NA é 4, né? Então, 1 sobre 4, tudo isso igual a 1. E aí, pessoal, se a gente quiser saber quanto que vale a J sobre JM, é só observar, né, que o produto dessas frações vai dar 3 sobre 20, né, e aí você passa para o outro lado, invertendo, vai ficar 20 sobre 3. Então, o primeiro problema está prontinho, está resolvido. Né? A razão entre essas medidas é 20 terços. Vamos lá, vamos pular para o segundo aí, sem perder tempo. A gente quer descobrir a razão AJ sobre JM, né? É a mesma pergunta aqui da anterior. A gente começa identificando quem é o triângulo. Bom, vou dizer que o triângulo continua sendo AMC, tá bom? AMC é o triângulo e a reta aqui que corta o triângulo, essa reta é a reta R, né? É a reta que contém esses pontos B, J e M. Então vamos lá, mesma história, né? AM, vamos lá, AM que multiplica M, né? E o C aqui embaixo que multiplica aqui o C com A, isso tem que dar 1. No segmento AM eu tenho o ponto J. No segmento, no prolongamento de MC eu tenho o ponto B e no segmento CA eu tenho o ponto M. Vamos lá, só substituir agora, né, pessoal? O AJ aqui e o JM a gente mantém, é o que a gente precisa determinar. MB, vamos lá, MB é 2x, 2x, BC é 5x, CN é 3y, é igual a 3y, e o NA é igual a y, a gente só substitui. Repara que x dividido por x, olha só, cancela, né? Mesma coisa com y dividido por y. Então ficou 2 vezes 3, 6, 6 dividido por 5. Né? 6 dividido por 5, que a gente vai jogar lá para o outro lado, invertendo. Né? Então 6 quintos vai virar 5 sextos, e a gente tem a resposta para essa questão também, questão número 2. Bom, pessoal, mais uma, né? Terceira questão, vamos lá. Essa questão agora, nessa questão a gente tem um triângulo retângulo em A, tá bom? A gente traçou aqui a altura relativa ao vértice A, e a gente traçou também a mediana relativa ao vértice C. Essas duas sevianas, a mediana e a altura, se cruzam, né, se cortam aqui no ponto P. E a gente quer saber qual é a razão entre AP e PH. Né? Então, esse pontinho P, ele divide a altura em 2 segmentos, e a gente quer saber quanto que vale a razão entre esses 2 segmentos. E agora, né, o que a gente vai fazer? Bom, pessoal, a gente pode, né, mesma coisa, identificar quem é o triângulo, né, para começo de conversa. Então, eu vou dizer que o triângulo é AHB, certinho? AHB é o triângulo, e a reta que está cortando esse triângulo é essa reta aqui. É essa reta que passa pelos pontos C, P e M. Então, vou pegar os vértices do triângulo. Os vértices do triângulo são A, H e B, né? A, H e B. Certinho, pessoal? Tudo bem? Essa estrutura, né, que eu montei? Vamos lá. Agora a gente olha para o lado AH. No lado AH,
a gente tem o ponto P, no segmento H, no prolongamento de HB a gente tem o ponto C, e no segmento BA, cadê o segmento BA? No segmento BA a gente tem o ponto M. Vamos lá. Agora, né, a gente já tem AP sobre PH, que é justamente o que a gente quer determinar, né? Então tá bom, deixa indicado aqui, a gente só vai substituir o restante. A gente sabe, né? A gente sabe que BM sobre MA, BM sobre MA, a gente sabe que isso vale 1, né? Afinal de contas, M é ponto médio do segmento, já que CM é uma mediana. Então, independente do comprimento aqui de cada um desses independente do comprimento desse segmento, a gente sabe que o outro é congruente, tem a mesma medida. Quando a gente dividir um pelo outro, a razão vai dar 1, né? Então já vou colocar aqui 1. O nosso problema agora é HC sobre BC. CB aqui nem chega a ser um problema, que CB a gente sabe que vale A, né? Então é só substituir CB vale A. O nosso problema agora é determinar quanto equivale o HC, né? E aí, pessoal, o HC, ele não disse pra gente de forma explícita, né, o valor. Ele não entregou o valor explicitamente. A gente vai ter que pensar um pouquinho para descobrir a medida aqui de HC. E agora, né? Poxa, mas HC, pessoal, é a projeção, né? É a projeção desse cateto. Posso chamar de M. E aí é só lembrar da relação métrica no triângulo retângulo, que diz que B ao quadrado, né, o quadrado do cateto, é igual ao produto da projeção pela hipotenusa. Então, B ao quadrado é igual a vezes M. Como eu quero determinar o valor de M, eu posso simplesmente dizer que M é B ao quadrado dividido por A. Tudo bem? Então, isso vai ser B ao quadrado sobre A. Então, vai ficar assim, AP sobre PH vezes B ao quadrado dividido por A vai ficar B ao quadrado sobre A ao quadrado igual a 1. Como a gente quer AP sobre PH, a gente vai pegar esse B ao quadrado sobre A ao quadrado, passar para o outro lado invertendo, né? Vai sobrar para a gente A ao quadrado sobre B ao quadrado. Certinho, pessoal? Então, essa é a resposta aí para essa terceira questão. Espero que vocês tenham conseguido, né? Tenham resolvido essas três primeiras aí sem problema. E ainda tem mais, né? A gente volta aí nos próximos vídeos para atacar as próximas questões. Até lá, aguardo vocês.